Já estamos gravando. Vocês estão vendo a tela? Sim. Maravilha. Então, vamos ver hoje como medir a curvatura em coordenadas polares. Vocês já viram esse assunto? Coordenadas polares? Não. Eu lembro que já vi no ensino médio, só que não lembro exatamente com detalhes. Ok. Então, é um sistema de coordenadas em duas dimensões, assim como o sistema cartesiano que a gente vinha trabalhando. Sistema cartesiano, dois eixos ortogonais, x e y. Perdão, pessoal. Então, sistema cartesiano, dois eixos ortogonais, x e y. Então, para eu representar as coordenadas de um ponto P tem coordenadas x e y, certo? Então, por isso recebe também o nome de sistema retangular, porque o eixo x é ortogonal, é perpendicular ao eixo y, tá? O sistema polar, para eu representar um ponto, eu preciso apenas do eixo polar. Então, aqui eu tenho o eixo polar e o polo. Polo. Então, cada ponto P é representado pela distância ao polo, R, e o ângulo formado por esse raio que liga P ao polo. Tá? Então, por exemplo, um ponto P, distante do polo, 2 unidades de desenho. Geralmente, a gente representa assim, 2, ângulo, 30 graus. Então, eu tenho aqui o meu eixo polar, tenho o polo, tenho o ponto P, aqui. Então, distância de P ao polo, 2 unidades. Ângulo formado, 30 graus. Tá certo? Ok. Ok, professor. Agora, é um sistema bem eclético, porque eu posso usar outras formas de representar P, 2 ângulo 30 graus. Ó, se eu for nessa direção oposta aqui, esse ângulo vai ser 180 mais 30, 210, não é? Então, eu posso representar Sim. P menos 2, ângulo 210 graus. Por quê? Porque eu vou pegar aqui o eixo polar, o polo, a direção menos 210 é para cá, só que como a distância é negativa, eu vou marcar para lá. 2, 30 do mesmo jeito. Professor, por que deu 210? Você deu 130 para baixo ou para cima? Tá? É 130, 180 mais 30. Mais 30. 180 mais 30 aqui, ó.
Ah, da parte de baixo. Certo? Certo. Pronto. Ô, professor, Oi. o 2 aí seria a distância do polo até o ponto P? Isso. Ah, certo. Isso mesmo. Tá bom? Agora, outras Tranquilo. possibilidades. Eu posso ter o ponto P, 2 unidades, e agora 360 mais 30, 390 graus. Claro que aqui a gente está fazendo em graus porque é mais fácil, né? Mas tudo a gente vai fazer em radiano, tá? Então, o que é 390? É Professor, 360. Oi. então tudo vai dar no mesmo ponto, né? Tipo, 390 vai dar o mesmo onde está 30, no caso. Isso, do mesmo ângulo, ou seja, 390 graus e 30 graus são arcos chamados congruos. Congruos, ou seja, são o mesmo arco, tá? É o Professor, o mesmo sinal arco. negativo no 2 muda o quê? Eu vou marcar para o outro lado. Deixa eu descer aqui para você ver. Fazer mais claro para você ver aqui. Seria o lado inverso, professor? Eixo, Seria a mesma coisa do de eixo cima, então? polar. É a mesma coisa. Todos os três são o mesmo ponto Ah, aí. sim, sim. Ah, então eu entendi. Entendi agora. É porque não tava Aqui o dando pra, polo. pra pegar pelo desenho. Aqui mais 30. Para a direção oposta, 210. Certo? Só que eu tenho um menos Ok. 2. Então, em vez de marcar para o lado de cá, vou marcar para o lado de cá. Então, quando eu marco para cá, aí eu continuo com os mesmos 2. E no último E o caso, não ângulo. precisa botar o sinal de menor, não? Ah, sim. Eu me. Vocês entenderam, né? É aqui, ó. Isso mesmo. Entendi. Ângulo 390. Então, é um sistema que tem várias possibilidades, tá? Então, o que é que eu preciso para marcar um ponto? Um ponto, para marcar um ponto, eu preciso da distância R e do ângulo θ. Tá bom? Então, assim como Certo. no sistema retangular. Qual é o sistema retangular, professor? É o sistema cartesiano mesmo, certo? No sistema retangular, como é que eu descrevo uma função? Na forma explícita, y igual a f de x, certo? Professor, No é, sistema, oi, é só para gente. Por que o 2 ou o menos 2 ele é menor do que o grau de 90? Essa não é distância ela vai menor, ser. não é menor, é a forma de anotar. Quando você coloca assim, 2, o sinal de menor e 210, menos 2 na verdade, você está dizendo que as coordenadas são r, a distância igual Ah, até o polo, menos 2, e o ângulo 210. Assim como no sistema retangular, você faz assim, ó, 2,3. entendi. Isso Sim, aqui é x igual a 2 e y igual a 3, né? sim, sim. Ou ali é Então, o é número tipo o ângulo, 2,3. né? Ou Não, aqui é não, o que número 2,3. não, é 2 Aqui é o e número 3 é 2. coordenada. É Então, tipo a uma mesma coordenada coisa aqui, é eu coordenada e confundi. coordenada, Eu confundi aqui. tá Valeu. bom? Então, no sistema polar, eu vou representar R igual a F de θ. Tá bom? Então, alguns exemplos aqui.
certo? Circunferência. Circunferência. R igual a constante. R igual a 2. Raio da circunferência igual a 2. Ou seja, qualquer ponto situado sobre a circunferência está distante do centro de um valor constante, que é o raio. Certo? Não é isso? Certo. Sim, professor. Pronto. Nesse caso, o 2 é o raio, né, professor? Da distância aí. O 2 é o raio, exatamente. O 2 é o raio. Então, aqui eu tenho, por exemplo, cardioide. R igual a 3 vezes 1 menos o cosseno de θ. Qual é o nome disso mesmo, professor? Cardioide. Deixa eu escrever de novo aqui, porque saiu meio borrado. Espera aí. Recebe esse nome porque parece um coração. Na verdade, parece mais um caroço de feijão, né? Mas não foi eu que dei o nome. Então tá aí. Então vamos ver aqui, ó. Eixo polar, polo. Θ igual a 0. Assim, eu esqueci de falar isso, né? O θ, direção positiva de θ. Para cá. Tá? Então, θ positivo. Rodando no sentido anti-horário. Certo? Da mesma forma que o círculo trigonométrico. Não é isso? Primeiro, segundo, terceiro, Sim. quarto quadrantes. Então, é isso aí. Sempre anti-horário. Então, ó, θ igual a 0. É essa direção aqui. Θ igual a π sobre 2. É essa direção. Θ igual a π. Θ igual a 3π sobre 2. E θ igual a 2π voltou aqui para o zero de novo. Certo? Certo, professor. Então, θ igual a 0. Cosseno de 0 é quanto? 1. Deixa eu chegar a essa equação mais para cá, que vai atrapalhar o nosso gráfico. R igual a 3 vezes 1 menos o cosseno de θ. Essa direção aqui é π. Então, cosseno de 0, 1. 1 menos 1, 0. Então, vou trocar a cor aqui. O ponto está aqui sobre o polo. Certo? Agora, θ igual a π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. 0. 1 menos 0, 1. Então, vai dar 3 aqui, ó. Tá? Cosseno de π menos 1. 1 menos menos 1, 2. 3 vezes 2, 6. Então, vai dar 3, 6. Vamos para cá. 3π sobre 2 vai dar 0 de novo. Vai dar menos 3. Por que vai dar menos esse ponto aqui de baixo? Que vai dar, na verdade, mais 3, né? Só que a direção é 3π sobre 2. Então, eu marco para baixo mesmo. Está distante 3 unidades do desenho e o ângulo é 3π sobre 2. Então, eu marco para cá. Entenderam? Ô, professor, no Diga. caso, o ângulo
que equação de 0 é 1, né? Aí deu 1. Aí você colocou π sobre 2 deu 90, né? Que é 0, né? Aí com 1. Ah, tá, é 1 menos 0 no caso, ficou 3. É porque você quer ficar 3 de 0. Isso Fica mesmo. vendo como. Então, essa curva, essa cardioide, ela é assim, ó. É isso. Cardioide, porque é semelhante a um coração, né? Ah, o que foi? Espera só um instante, pessoal. Pronto, pessoal, desculpa. Ô, professor, nesse Pois não. sistema polar, a gente Pois tem não. duas informações, né? Um ângulo e um comprimento, por assim dizer. Aí, Isso. no caso desse cardioide, você está dando o ângulo e calculando o comprimento, né? O comprimento. Se ele dá positivo, eu marco para a mesma direção. Se ele dá negativo, eu marco para a direção oposta. Da direção oposta do ângulo que você sujeitou. Isso mesmo. Certo. Tá? Então, vocês Viu? entenderam esse gráfico? Então, ó, vai existir, claro, outros ângulos aqui, ó, que vão marcar essas distâncias aqui, ó. Se eu for fazendo, variando o ângulo devagar, eu vou calcular outras distâncias aqui, para cada ângulo, claro. Certo? Eu já adiantei aqui para a gente não ficar perdendo muito tempo, mas é o que eu falei. Parece um caroço de feijão, mas o nome vem da semelhança com o coração, né? Aquele coração que criança desenha mesmo, né? Que tem essa entrada aqui. Né? Tudo bem? Ok. Tudo bem, professor. Pronto. E há também espirais, né? Além de espirais, elipses, etc., né? Mas como a gente vai fazer uns exercícios daqui a pouco, espiral de Arquimedes. R igual a 2θ, por exemplo. Onde esse 2 aqui pode variar, né? Certo? Então, eu tenho aqui de novo meu polo e meu eixo polar. Então, θ igual a zero, R igual a zero. Né? O θ vai aumentando, o R vai aumentando também. Então, ele sai aqui, tangente aqui, vai fazer isso. Certo? Então, essa é a espiral de Arquimedes. Observe que quando θ é igual a 2π, por exemplo, o raio não vai dar zero, vai dar 2π vezes 2, 4π. Ou seja, essa distância aqui, ó, é igual a 4π unidades do desenho. Certo?
Professor, Pessoal, no caso você está dando casos notáveis desses sistemas polares, não é isso? Isso. Gráficos conhecidos, né? E a gente vai resolver alguns exercícios desses adiante, porque hoje o tema da aula de hoje é exatamente curvatura em coordenadas polares. mas só no caso aí, o 4π, porque tem duas uma espiral, no caso ele vai e forma dois. Não, é uma espiral só. É uma espiral, é uma curva só. Lá vai ela aqui, ó. Ela E sai vai daqui e vai dois. fazendo isso. Quando passa aqui a primeira vez, quando sai daqui, o θ é igual a zero, 2 vezes 0, 0. Então, θ é igual a zero, R igual a zero. Mas quando o θ é igual a 2π, 2π é o mesmo ângulo que zero. São côngruos também. Só que θ é igual a 2π, R igual a 4π. Então não passa no mesmo ponto. Por isso que ela vai abrindo. Certo? Ah, entendi. A espiral E vai o R, abrindo. ele se multiplica, né? No caso, o comprimento ele fica maior. Isso. Então, vou fazer aqui de qualquer maneira, mas só para você ter uma ideia. Ela começa aqui e vai embora. Tá? Entendi. Certo? E por último, que a gente vai resolver também daqui a pouco, vem a lemniscata. A lemniscata é R ao quadrado igual, por exemplo, 4 cosseno de θ. Isso vai dar, quando eu extraio a raiz quadrada, vai dar R igual a raiz quadrada, raiz de 4 é 2, né? Então vai dar 2 vezes a raiz do cosseno de θ. Então, o que vai acontecer? Aliás, desculpa, do cosseno de 2θ, que é 2θ. Então, ó, o que acontece com a lemniscata? Ela também tem assíntota. Por que ela tem assíntota? Porque quando θ passa de 45 graus, o cosseno vai ser negativo. Então, de 45 até 135 graus não tem função. Ela é assim, ó, o gráfico dela é assim, ó. Parece um sinal de infinito. É que é uma pena que eu não desenho bem a mão livre, tá? Mas deixa eu tentar dar uma ajustada aqui. Pessoal, o que você escreveu ali, eu não estou... É assim, ó. Oi. Você escreveu R ao quadrado igual a 4 cosseno de θ ou é só cosseno θ? Não, é 4 cosseno de 2θ. Ah, 2θ, né? Ficou meio junto aqui. Tá? Aí, ó, o gráfico dela é assim, ó. Ela vem aqui, faz assim, volta. Daí vai lá, faz assim, volta. Então não tem função aqui, ó. Porque a raiz quadrada não pode ter um radicando negativo. Tá bom? Beleza? Tipo, não tem raio aí? Não tem um... O cosseno de 2θ vai ser negativo. Aqui é 45 graus, aqui é 135 graus.
Porque 2 vezes 45 não dá 90? Sim, isso. Então, cosseno de 90 é 0. Certo? Certo. Então, de 90 até 180, o cosseno é negativo. Ah, entendi. Então, a raiz de um número negativo não existe em R, né? Em R não existe. Certo? Existe no complexo. Mas em R não existe. Então, aquele pedaço ali não tem função ali. De 45 até 135 graus. No caso, até 270 também não, né? Também não. Exatamente. Professor, Pois não. eu tô com uma dúvida. No caso, essa equação, o 4 cosseno de 2θ, é o valor do comprimento da reta, mas o ângulo que essa reta faz com o eixo ainda é só θ, não é isso? Não, sim, é θ, exatamente. Isso é, no caso, só o cálculo do módulo da reta. Do R. Do Isso. R. Isso mesmo. Ok. Tá bom? Então já deu para ter uma ideia de como é o sistema polar? Então eu não tenho mais 2 eixos. Eu tenho um eixo chamado eixo polar e um polo. Tudo bem? Deu para entender esse sistema polar? Esse, no caso, somente o polo é de 0 a 45 ou de 0 No caso da lemniscata, tá? No caso da lemniscata, é de menos 45 até 45 e de 135 até 225. Tá bom? Eu vou apagar aqui para eu poder recomeçar aqui. E a gente vai recomeçar com as relações. Relações entre o sistema cartesiano e o polar. Tá? Então, aqui está o eixo Y. Aqui está o eixo X, certo? Então, o eixo X se confunde com o eixo polar, certo? E a origem se confunde com o polo. Tá certo? Então, aqui eu tenho um ponto P, claro, distante da origem de R, forma aqui um ângulo θ. E, ao mesmo tempo, eu tenho a coordenada x de P e a coordenada y de P. Certo? Então, observe se x não é igual a R cosseno de θ. E se y não é igual a R seno de θ. Sim. Então, No caso, dado... professor, o Y, ele só varia de 90 a 45, né? E Como entre assim? 90 e... O Tipo quê? O assim, quê? o R Você está seno de falando de θ, né? quê? Então, do ângulo. Você falou que o Não, ângulo θ, não, é geral. até o Varia polo da de 0 a origem 2π. Normal, varia amplamente aí.
Pode assumir qualquer valor, θ. Isso Não, é mas a eu tô relação falando da... dos valores negativos, no caso. É falando dos valores Sim, mas aí negativos. não tem nenhuma limitação. Não tem nenhuma limitação. Aí, nessa equação, não tem nenhuma limitação. Entendi. Mas é a R pode mesma assumir coisa que qualquer você falou do valor. cossino. Sim, a partir de 90 graus, o cosseno é negativo. Certo? Entendi. De 180 graus a Entendi. 360 graus, o seno também é negativo. Certo? Mas aí não tem problema nenhum. X pode assumir valores negativos e Y também. Não há problema nenhum nisso. Tudo bem? Ok. Tudo bem. Pronto. Então, aí está dado. Então, aqui, ó, dado. Opa. Dado P descrito no sistema polar, r θ, eu posso passar para o sistema cartesiano através dessas formulações. Então, se R e θ são conhecidos, x é R cosseno θ e y é R seno θ. Ao contrário, se eu tenho dado P, X, Y, como é que eu passo para o sistema polar? R é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Professor, o senhor E escreveu isso? θ, escrevi. É porque não apareceu Não está para mim. aparecendo aí, não? Não. Apareceu na tela, mas essa. Não apareceu, não. Então parece que tá congelada. Putz. Apareceu agora. Agora Tá apareceu. atrasado. Apareceu a raiz. Me mantém informado aí, tá? E agora, Você θ... poderia explicar isso? Poderia Explicar passar o quê? essa parte. A parte que não apareceu, tipo, um conceito. Já está aparecendo aqui R igual a raiz quadrada de x2 mais y2? Pronto. Então, observe, ó. Isso aqui não é y, essa altura aqui não é y, Sim. essa distância aqui não é x. É, o professor. Ah, não, ela Pois tá não. aparecendo. Não, porque eu ia dizer que tá um pouco de delay ainda, mas dá para entender. Vai, continue. Tá. Esse triângulo aqui que eu estou pintando de verde, ele não é retângulo aqui? Sim. Não é? Eu não posso aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó. x2 y2 não é igual a 2. Ou seja, Tá travando R2 a igual a... comunicação. R2 não é Eu não igual a tô x2 mais y. R2 não é x2 mais y2? Sim. Então R é raiz quadrada de x2 mais y2. Entendi. Só fez o quadrado dos lados, né? Como Pitágoras. Isso, porque é um triângulo Agora retângulo. apareceu. Aí o senhor fez R ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso. R, no caso, o senhor pega aquele ponto C, né? O tipo C que o senhor fez. Como é que é? Ponto Q? Tem um negócio que é vermelho ali, que é o C, né? Eu acho que é o RC. É o C. Não, um R. Um R. Dentro do Tá círculo vendo falhando é aqui. um R. Isso. Aí ficou R ao quadrado, deu pra entender. R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Beleza. Agora, professor,
como é que a gente descobre a angulação? Porque a gente achou o É raio, isso que eu vou certo? fazer agora. Vocês estavam perguntando Ah, sobre o R2, eu estava explicando o R2. Agora eu vou falar do teta. Certo, desculpa. Ali naquela figura tá assim, ó. Não é isso? Não é? Sim. Então, Isso. tangente de θ não é y sobre x. Cateto oposto Sim. ao ângulo Outra sobre a linha. dividido pelo adjacente. Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Cateto oposto dividido pelo adjacente é a tangente do ângulo. Certo? Então, tangente de θ não é igual a y sobre x. Certo. Então, θ é o arco tangente, o arco cuja tangente vale y sobre x. Então, isso aqui Professor, como diz arco, eu se eu falar só essa parte que o teta ele acompanha, né? Que a parte como se fosse um arco mesmo, né? No caso. Ele fala sim, assim de θ arco é um tangente. arco. Θ é um arco, não é? Não é um ângulo? Θ Sim. não é um ângulo? Então, é um Então, arco. sempre que a gente falar de arco, a gente está falando disso aí, né? De um ângulo De ângulo, está de ângulo, justamente. Ah, de é porque ângulo. para mim era a própria o trigonométrico, o arco, mas no caso deu para entender que é o próprio teta. Né? Não, você tira a tangente de um ângulo, tá certo? Você não tira a tangente de uma distância, você tira a tangente de um ângulo. Ah, Então, o certo. argumento da tangente, do seno, do É o cosseno, arco da tangente. secante, é um arco. Aqui dentro, Entendi. o argumento da tangente é um arco. Logo, esse arco, a função inversa da tangente de θ, é θ igual ao arco cuja tangente vale y sobre x. Certo? Certo. No caso, Pronto. só um recapitulando, professor. No caso, o θ é o arco tangente de y sobre x, assim como a tangente de θ é o y sobre x. Isso mesmo. Tá bom? Então, aqui estão as relações entre o sistema cartesiano e o polar. Tudo bem? Tranquilo? Ok, professor. Pronto. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma segunda época aqui e eu peço que vocês anotem isso que eu esqueci de falar na outra aula. Tá? Antes da gente falar da curvatura em coordenadas polares, eu vou dar uma volta aqui, vou regressar para o sistema cartesiano para dar uma coisa chamada centro de curvatura. A gente falou da curvatura, falou do raio, mas não falou das coordenadas do centro de curvatura. Tá? Então, esse centro, coordenadas, ó, coordenadas do centro. Pessoal, só uma coisa que ficou um pouco subentendido, só para ratificar, né, no caso. O R igual a raiz quadrada de x ao quadrado, né? Esse, no caso, é a fórmula, né? O Isso. tangente de θ é só um conceito. O y sobre x vai ser Não, é sempre fórmula também. É fórmula também.
Ah, certo. Tá? Beleza. Coordenadas do centro de curvatura. Então, eu tenho aqui uma curva e eu tenho aqui um ponto situado sobre essa curva, um ponto P, de coordenadas x, y. Aí eu tenho um raio de curvatura e um centro de curvatura. Esse centro de curvatura tem coordenadas alfa e beta. Tudo bem? Então, é claro que se eu for aqui para um outro ponto dessa curva, o raio de curvatura não vai ser o mesmo, né? Esse raio aqui pode ser bem maior. O professor, alfa e beta ainda está em plano cartesiano, né? Já está no formato de plano cartesiano. Sim, 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 cartesiano. Sistema cartesiano. Mas também Tá? pode Eu vou apresentar. ser em qual sistema polar? Não, não. A gente está falando é porque eu esqueci de, na aula passada, apresentar as coordenadas do centro de curvatura. Eu vou falar disso agora. Aliás, vou botar a fórmula direto, justamente para a gente não perder tempo. Então, ó, alfa, coordenada x, tá? É igual a x mais ou menos, eu vou explicar esse mais ou menos, y', que multiplica 1 mais y' ao quadrado, dividido pelo módulo de y, duas linhas. Tá? O quadrado é dentro mesmo? Ou É fora? dentro do parênteses. Dentro do parênteses. É No caso do y' y, elevado. É y' elevado ao quadrado. É dentro do parênteses mesmo. E beta, que é a coordenada y, é igual a y menos mais 1 mais y' ao quadrado, dividido pelo módulo de y, duas linhas. Professor, quem é x e quem é y? As coordenadas do ponto sobre a curva. Tá? Eu tenho um ponto situado sobre a curva e eu quero saber as coordenadas do centro de curvatura em relação a esse ponto. Tá bom? Então, presta bem atenção agora, porque aí tem mais ou menos e menos mais. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Curva côncava. Y, duas linhas, maior ou menor do que zero? Maior, né? Maior. Maior do que zero. Ou seja, concavidade voltada para cima. Não é isso? sim. Isso. Certo. Então, eu vou apagar aquela seta ali e vou fazer uma pergunta. Esse ponto aqui, ó, eu vou botar em cor diferente. Curva côncava, esse ponto aqui. O centro de curvatura dele está desse lado ou desse lado? Na parte do Na lado. parte de cima. Do cima. Na parte de cima, tá certo? Então, esse ponto tem coordenadas x, y. E esse ponto aqui tem coordenadas alfa e beta.
Beta é maior do que Y? Não. Sim. 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 Beta é maior do que Y. Por quê? Porque o Já centro sei. de curvatura Acima. está acima do ponto ali que eu marquei. Certo? Se ele está acima, então a coordenada Y é maior. A coordenada Y do centro de curvatura é maior do que a coordenada Y do ponto situado sobre a curva, tá certo? Ok. Então, eu estou falando isso para vocês não se atrapalharem, tá certo? Curva côncava, então beta maior do que Y, tá certo? Não é isso que o desenho está dizendo? É isso. Pronto, então eu vou pegar, neste caso, eu vou pegar o sinal de baixo. Porque aqui, ó, para que beta seja maior do que y, tem que somar uma grandeza positiva. Ó. 1 é positivo, y' ao quadrado é sempre positivo, e o módulo de y duas linhas é positivo. Logo, essa grandeza aqui é positiva. Então, a única forma de beta dar maior do que y é somar essa grandeza aqui. Certo? Então, no caso de curva côncava, eu vou pegar o sinal de baixo. Mas O que o senhor quer dizer com isso, professor? Por que o x fica negativo? Fica menor que alfa, no caso, né? Não, é porque assim, ó, o raciocínio que a gente faz para memorizar é com y, é com beta. Ah, entendi. Esse aqui é O bem x claro. a gente só aceita, né? Tá? Não, o y você não, o x você não aceita. É porque ele pode ser essa parcela daqui, ó. Ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Por quê? Porque 1 mais y' ao quadrado é positivo, módulo de y duas linhas é positivo, mais y' pode ser positivo, pode ser negativo. O professor, seria porque y' pode ser crescente ou decrescente, enquanto que o duas linhas, ele traz uma concavidade, por exemplo? Não. Entenda, ó. Entenda. Não vamos complicar, ó. É claro que se a função for crescente, y' é positivo. Se a função for decrescente, y' é negativo. Tá? Tá certo? Certo. Não é isso? Ó, olha ali, isso. ó. Aquilo ali é 1 mais y' elevado ao quadrado. Isso aqui tem alguma chance de, em R, ser negativo? Não. 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 Mas se fosse Módulo só de... y', teria. Né? Peraí. Se fosse só y', né? Responde o que eu estou perguntando. Responde o que eu estou perguntando. Depois a gente vai chegar em y'. 1 mais y' elevado ao quadrado. Tem alguma chance de ser negativo? Não. Módulo de y duas linhas. Tem alguma chance de ser negativo? Também não. Pronto. Também não. Esse quociente tem alguma chance de ser negativo? Não. Não. Agora eu vou multiplicar por um treco aqui, que é y', que pode ser positivo ou negativo. Tá certo? Não é isso? Certo. É isso. Então, você concorda que esse negócio que está aqui dentro desse marcador vermelho, ele pode ser positivo ou pode ser negativo? Sim. Você concorda que eu vou ficar todo atrapalhado fazendo o raciocínio com x? Pô, é x menos, mas ali pode ser positivo, pode ser negativo. Eu não vou conseguir chegar a conclusão nenhuma. Então, eu vou fazer o quê? Vou chegar à conclusão à base do beta. Por quê? Porque y está sendo somado ou subtraído por uma grandeza sempre positiva. Então fica fácil, porque eu digo, se a curva é côncava, então beta é maior do que y. Então eu vou somar, então eu vou pegar a parte de baixo. Professor, então Então, seria... peraí, deixa eu concluir, senão o pessoal fica meio atrapalhado. Ó. Então, se no beta eu vou pegar a parte de baixo, no x eu vou pegar também a parte de baixo.
Entende? Então, é isso que eu estou falando. Na fórmula do beta, se a curva é côncava, ou seja, y duas linhas é positivo, eu pego na fórmula do beta o mais e na fórmula do alfa eu pego o menos. Entenderam? E no caso de curva Seria tipo, convexa, e no caso de curva convexa, aí é o contrário. No beta eu pego menos, no alfa eu pego mais. Tudo bem? ok. Só Então, uma dúvida. No caso, o x, o y do beta, ele vai ser sempre positivo, não é isso? Se eu quiser, sempre positivo. não é isso que eu quis dizer. Não, Eu quis sempre eu digo dizer... para côncava, não, para côncava, no caso. Porque, por exemplo, porque o x ele vai estar em negativo, então ele pode dar sempre positivo ou negativo. É isso que você falou. Aí, Não, por não esse foi isso que eu motivo, falei. Não foi isso que eu falei. Eu falei que essa parcela aqui, que está dentro dessa volta vermelha aqui, essa parcela é sempre positiva. Mas a coordenada y do ponto, ela pode ser qualquer coisa, pode ser negativa, positiva, zero, pode ser qualquer coisa, tá? Então, uma coisa que eu reparei, dependendo... professor, Oi? outra coisa que eu reparei é que o y' ele não está embaixo do beta. Por que, que a dele, não existe uma Como é que derivada é? para ele? Por exemplo, o alfa ele tem um y' vezes 1 mais y' ao quadrado. Por que que embaixo não tem? Ah, Ele diz que não dá uma porque é a derivada. fórmula, cara, é a fórmula. Senão a fórmula de alfa seria igual à fórmula de beta, e não é. É isso São que eu estou. diferentes. Olha, já tem que ser ao contrário, né? É inverso. As fórmulas, por isso que eu estou falando, pega essas duas fórmulas e anota. Salva ela em algum lugar para você não perder. Porque é assim que você vai calcular as coordenadas do centro de gravidade. E daqui a pouco, eu espero que dê tempo, a gente vai resolver os exercícios. Tá ok. Tá bom? Então, como isso aqui eu estava devendo, vamos resolver logo pelo menos um exercício. Tá? Vamos resolver pelo menos um. O exercício diz assim, ó. Determine... Exemplo, na verdade. Determine as coordenadas do centro de curvatura para o ponto 1, 1 da curva y igual a x ao cubo. Tá? Então, y' é 3x ao quadrado. E y duas linhas é 6x. Então, y' para x igual a 1 é igual a 3. Y duas linhas para x igual a 1 é igual a 6, que é positivo. Certo? Portanto, vamos olhar lá, ó. X mais ou menos. Então, alfa é x mais ou menos y', 1 mais y' ao quadrado, módulo de y duas linhas. Então, curva côncava, eu vou pegar o menos. Tá? Então, alfa é igual a 1 menos y', 3, vezes 1 mais 9, 10,
dividido pelo módulo de y, duas linhas, que é 6. Então, isso aqui é 10 vezes 3 sobre 6. Desculpa. Perdão. É 1 menos 10 vezes 3 sobre 6, ou seja, a alfa é igual a 30 sobre 6, 5, 1 menos 5, menos 4. Professor, então, quer dizer que mesmo que o y das linhas ele seja um negativo, um convexo, que a gente tem que pegar o mais, né, do x, ele vai ter que ser sempre no módulo da derivada segunda positivo, né, por ser um módulo. Sim. Y, ali no denominador é sempre o módulo de y duas linhas. Beleza. Tá bom? Então, agora, beta. Então, beta é igual a y menos mais 1 mais y' ao quadrado sobre o módulo de y duas linhas. Então, isso aqui agora é côncava, logo vou pegar o mais, certo? Então, isso é igual a 1 mais 1 mais y' ao quadrado. 1 mais 9 dividido por 6. Então, isso aqui é 1 mais 5 terços, que é igual a 3,6667. Então, como é que isso está? Eu tenho aqui... Professor, você dividiu... Eu não entendi essa outra parte. Ficou 1 mais 5 terços. Ficou 10 dividido para 6, 5 terços. Oi? O senhor simplificou? Sim. 6? 10 por 2, 5. 6 por 2, 3. Entendi. Tá? Mas a gente poderia ter feito tipo uma divisão normal? Tipo 10 dividido para 6. Ah, tá. Daria no mesmo, na verdade, né? Aliás, aqui é 2. Perdão. Aqui é 2. Ah, sim, era isso que eu tava olhando, que eu tava confuso. Desculpa. É porque se a gente dividir isso, daria mesmo, né? Aqui é 2. Oi? Porque aí se a gente pegasse 10 dividido por mais um 11 dividido por 6, daria isso aí. Como 10? Não entendi o 11. O que tem 11? Ué. O que tem 11? É tipo, eu perguntei se botar 1 mais 9 dá 10, né? Aí fica... Isso. 10 sobre 6 dá 5 sobre 3. Ah, entendi. Acho que Porque não dá 1 mais 5 terços, 1 mais 5 terços é 3. 3 mais 5 dá 8 sobre 3. Que dá isso aqui. Ah, entendi. Agora. É porque se fizesse o 1 mais 9, fica 10 e fica 11. Vai 11 sobre 6. 66. Isso. Então, esse ponto aqui, pessoal, vai ter aqui, ó, menos 4. Vamos marcar aqui menos 4. E 2, alguma coisa aqui, assim, mais ou menos. Porque, lamentavelmente, né, eu não tenho muito dom, mas para ficar mais coerente com o desenho, vamos fazer o seguinte. Não vamos se ater a essa coordenada, mas vai ficar alguma coisa por aqui assim, ó. O centro de curvatura de coordenadas alfa e beta. Professor, eu acho que eu entendi o que eu estava querendo dizer. Na verdade, tipo, fazendo de 6 para 1 fica 16 sobre 6, que dá 2,6. É isso.
Por isso que eu tava fazendo 3, eu achei que ficava 11, né? Isso aí. Tudo bem esse negócio aí do centro de curvatura? Beleza. Pronto. Então vamos agora finalmente para a curvatura em coordenadas polares. Como a gente já está meio adiantado aqui, eu vou apagar de novo, tá? Só Pois não. uma perguntinha. Ali naquele gráfico, o senhor colocou justamente o valor, 8 sobre 3 e o de menos 4, né? Que é o alfa. Eu vi que estava 1 ali, não sei se é 1. É 1, né? É 1. Como é porque o ponto situado sobre a curva tem coordenadas 1 e 1. E o senhor Aqui, ó. o alfabeto? Oi? O Como é que alfabeto é? o senhor não colocou, não? Não precisa Que eu não representar o. entendi. Não precisa representar o alfa e beta, não? É só colocar Aqui, alfa e cara. beta. Aqui o alfa e o beta. É 2 e 4 ali? É que eu não. Não, é menos 4 com. É assim, ó. Deixa eu tentar fazer outro gráfico aqui. Um. Esse aqui é o ponto sobre a curva. Tá? Ok. Esse aqui é o centro de curvatura, que tem coordenadas. Deixa eu dar uma apagada nesse outro aqui para não atrapalhar. Esse centro de curvatura tem coordenadas alfa e beta. E nesse caso, alfa é menos 4 e beta é 2,67, vai. Ok. Então aqui é menos 4 e aqui é 2,67. Entendi. Entendeu? Sim, sim. Então é isso. Então vamos finalmente para curvatura em coordenadas polares. Eu queria fazer uma dedução aqui, mas não vai dar tempo, né? Então, ó, a curvatura, como eu falei, curvatura K. Então, em coordenadas polares, essa curvatura K é igual a R ao quadrado mais 2R' ao quadrado menos R multiplicado por R, duas linhas, dividido por R2 mais R' ao quadrado, tudo isso elevado a 3/2. Então, isso aqui é a curvatura em coordenadas polares. Tá bom? Então, agora, vamos resolver alguns exercícios aqui. O professor, aí é a mesma coisa da curvatura, só que da curvatura que a gente deu na aula passada, só que em coordenadas polares, não é isso? Isso mesmo. A gente vai ver Só agora os um outro jeito exemplos. de representar a mesma coisa. Aqui vou escrever até aqui, ó. Em coordenadas polares.
Professor ainda vai falar sobre o raio. Ou seja, só um instantinho. Ou seja, R é F de θ. Pode falar. O senhor ainda vai passar o assunto de raio na curva? Oi? O raio da curvatura na curva. Sim, o raio de curvatura é 1 sobre K, né? Lembra? O raio de curvatura é 1 sobre a curvatura. Então, no caso, seria 1 sobre esse K, né? O R é quadrado. O R é Isso, quadrado. isso mesmo. Tá bom? Pronto, então vamos ver os Professor, exemplos aqui. professor, no caso ali é 2 R's, linha ao quadrado, não é isso? Não é 12, Isso. não. Ah, ok. Não, é 2. Eu tô tentando 2 copiar R' aqui e fiquei confuso. ao quadrado. Isso aí. Então, ó, primeiro exemplo. Espiral de Arquimedes. Essa espiral de Arquimedes é R igual a 2θ. Então, eu quero para um θ genérico, tá? E depois, aí eu posso, por exemplo, eu quero para o ponto R igual a, desculpe, θ igual a 2π. Aí eu vou lá, substituo 2π e determino quanto é a curvatura. Tá certo? Mas eu vou sempre determinar aqui essa curvatura genérica. E depois eu atribuo um valor para θ. Pode falar. Esse π ele vai ser sempre em π radianos ou, no caso, vai ser como? Não vai ser? θ vai ser Porque dado em radianos. tem que ter sempre radianos, né? Você vai ter que passar para grau e depois Não, ficar não por precisa passar para grau. Não precisa passar para grau. Não precisa Não dar. precisa. O É cálculo porque vai ser. Olha só. Na tem que engenharia, nunca nós ter. vamos lidar. Na engenharia, nós vamos lidar sempre, 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 100% do tempo em radiano, tá? Ah, professor, mas eu não estou acostumado, quero converter para poder ter uma ideia de que valor é. Eu converto para grau. Tudo bem, pode converter, não tem problema. Só que no cálculo vai ser em radiano. Entendeu? Tem vários cálculos, vários, mas vários mesmo. Muitos, muitos. Não são todos, eu não posso dizer que são todos, mas vários e vários e vários cálculos. Se você fizer em grau, vai dar errado. Tá? Então, Agora o sim. melhor conselho que eu posso dar, só um instantinho. O melhor conselho que eu posso dar, esquece que existe grau. Faz tudo em radiano. Se você quiser, como eu falei, professor, não estou acostumado, eu vou converter para eu saber que ângulo que é. Tudo bem, converte, mas na hora de fazer o cálculo, em radiano, sempre. Tá? Sempre, sempre. Alguma exceção? Não. É o conselho que eu dou. Tá? Certo. Esquece logo que tem grau. Se quiser converter para você saber o que é, por exemplo, π sobre 2. Pô, professor, eu nunca consigo decorar. Pô, π sobre 2 é quanto? Aí você sabe que π equivale a 180 graus. Bota 180 sobre 2, 90. Tudo bem, para você saber, tá, π sobre 2 é 90, então. Mas na hora de fazer o cálculo, usa o π sobre 2. Certo. No caso, a gente Tá? vai ter que usar Aí, isso por porque ele é exemplo, 14. não O primo precisa. Não sempre em π precisa. mesmo. Não precisa, porque a não ser que você queira jogar o valor decimal lá, mas se é uma fração de π, você pode botar a fração, né,
A não ser que seja uma fração estranha, por exemplo, π sobre 20, que não é o número usual. Aí você quer converter 3,14 dividido por 20, tudo bem. Agora, por exemplo, estou usando uma máquina de calcular. A máquina de calcular, por exemplo, a maioria delas, aceita o grau, aceita o radiano. E já joga logo, seleciona o radiano. Tá? Para fazer o cálculo. Para não dar chabu, porque tem vários cálculos. Na hora de tirar, por exemplo, tenho que tirar o seno de teta. Seno de teta. Tudo bem, eu posso chegar e dizer, não, eu não sei quanto é o seno. Só um instante, ó. Eu não sei quanto é o seno de π sobre 6. Aí eu converto, dá 30 graus. Ah, legal. Eu sei que o seno de 30 é igual a meio. Tá bom. Então, agora, evita. Hoje eu estava fazendo. Porque se O professor também está misturar. fazendo um cálculo tipo de O quê? fala, como é Vai. que eu vou tirar seno de 2? Ele pensa para ser nóis, tem que ver, sabe? Tipo, pensar essas coisas. E aí precisou de seno de 2, eu falei, qual é essa de 2? Aí eu tive que fazer para grau para depois passar, multiplicar lá, conseguir o valor. Não tem problema, mas há vários E exemplos. Por exemplo, você vai calcular isso aqui, ó. Essa função aqui, ó, por exemplo, ó, y igual a x vezes seno de x. Se você jogar grau aqui, você está lascado. Porque aqui tem que ser em radiano, aqui também. Vai dar errado isso aqui. Tem que ser tudo em radiano. Eu não vou insistir nisso aqui, não. Eu estou só dando um conselho, tá? Eu nem vou lidar muito com isso. Estou dando um conselho, tá? Porque às vezes vai funcionar você jogar o grau. E às vezes não vai funcionar. Então, como o radiano funciona sempre, sem exceção, então é melhor trabalhar sempre com radiano. eu fiz o teste hoje também numa calculadora. A calculadora do Google, por exemplo, não quis dar o valor certo. Aí quando eu fui no do celular, que é científica, deu lá a atenção certinho. Atenção média. Aí Legal. eu vi que foi um problema. Vamos voltar para cá, porque isso não é uma discussão importante agora. A gente tem que acabar isso aqui, senão a gente vai ficar com a aula incompleta. Então vamos lá, espiral de Arquimedes, R igual a 2θ, então eu preciso de R', ó, R' é igual a 2. R, duas linhas, é igual a 0. Certo? Eu estou falando da derivada de R em relação a θ, que R depende de θ. Então só pode ser a derivada de R em relação a θ. Tá? Então vamos lá. Quanto vale essa curvatura? K é igual a R2, 2θ ao quadrado, 4θ ao quadrado. Mais 2 vezes R' ao quadrado. R' ao quadrado, 4 vezes 2, 8. Menos R, 2θ, vezes R, duas linhas, 0. Dividido por R2, 2θ ao quadrado, 4θ2, mais R' ao quadrado, 4, elevado a 3 meios. Então, isso aqui vai dar 8. Uma perguntinha. Por que ficou 4θ2 ao quadrado? Porque 2θ elevado... Dá quadrado, dá 4. É porque R é igual a 2θ. E 2θ elevado ao quadrado é 4θ2. Ah, entendi. É o θ que está ao quadrado. Entendi. É, não é isso que o θ que está ao quadrado. Né? Oi? Tipo, o θ ele ficou ao quadrado, né? É o 4 Isso. e o θ ficou ao quadrado. Isso. Agora aqui, ó, 4 mais 4θ2, eu posso escrever assim, ó.
4 vezes 1 mais θ2, elevado a 3 meios. Então, vai dar 8 mais 4 θ ao quadrado. Ó, a raiz quadrada de 4 é 2. Quero dizer isso aqui, ó. 4 elevado a 3 meios é a raiz de 4 elevado ao cubo, que é igual a 8, porque a raiz de 4 é 2, 2 ao cubo, 8. Tá? Então, é 8 vezes 1 mais θ ao quadrado elevado a 3 meios. Ainda posso dar uma simplificada aqui, vai dar 1 mais θ ao quadrado sobre 2, dividido por 1 mais θ ao quadrado elevado a 3 meios. Professor, por que ele ficou 1 mais θ ao quadrado sobre 2? Eu dividi, ó, esse 8 não está sobrando aqui. Eu dividi o numerador por 8. Aí 8 por 8 deu 1, 4 por 8 deu meio. Entendeu? Deu meio. Então, K é igual a 1 mais θ ao quadrado sobre 2. 1 mais θ ao quadrado elevado a 3 meios. Eu também posso usar esse Então, tipo de manipulação, né? Por exemplo, eu preciso me livrar de uma potência, assim, né? Uma questão assim, com muitas variáveis, eu posso utilizar essa manipulação de dividir por um numerador, um denominador, para me lembrar, né? Fazer. sim, com certeza. Então, pessoal, à medida que eu vou dando valores a θ, eu vou descobrindo quanto vale a curvatura. Por exemplo, para θ igual a 0, a curvatura vai dar 1. E o raio também vai dar 1. Certo? Para θ igual a 1 radiano, posso fazer a conta aqui, né? Vai dar 1 mais meio, 3 meios, dividido por 1 mais 1, 2, elevado a 3 meios. Né? Eu vou fazendo as contas aqui. Tá? Então, essa é a curvatura para qualquer valor de θ. Qualquer um. Observe que quanto maior o raio, né, o ângulo, maior a distância da curva até o polo. Então, em contrapartida, eu também tenho um raio de curvatura maior e uma curvatura menor. Então, a curvatura vai diminuindo aí, nesse caso, à medida que eu vou me afastando do polo. Professor, vai existir algum momento que isso vai dar algum valor para a gente colocar no ângulo para a gente descobrir a Sim, é isso distância que eu da estou curvatura? falando. Não, aí eu A estou gente vai calculando a curvatura, tá? Então, foi o que eu disse a você. Se eu der a θ K, eu dou a θ o valor 0, 0 radiano. 1 mais 0 dividido por, ou seja, K igual a 1. Certo? Θ é igual a π sobre 2. Eu vou substituir aqui. Vou fazer a conta. Π sobre 2 ao quadrado dá π ao quadrado sobre 4. Com esse 2 de baixo, π ao quadrado sobre 8. Né? Vou fazendo as contas. Por exemplo, K para θ é igual a π sobre 2. Vai ser igual a quanto? 1 mais π ao quadrado sobre 8, dividido por 1 mais π ao quadrado sobre 4, elevado a 3 meios. Se eu substituir o valor de π aqui, eu vou encontrar o valor da curvatura.
Entendi. Porque A meu variação celular riu a bateria, mas eu posso tentar calcular isso aqui, né? Ah, professor, tipo, Diga, pode pergunta, eu, falar. eu acho que eu me confundi um pouco. Esse valor de K é o valor do raio da curvatura ou o valor da É curvatura? da curvatura. K é curvatura. Ok, R é 1 sobre K. certo, certo, certo. É o inverso. Então, no caso, quanto menor for a curvatura. Não, pera. Maior será o raio, com certeza. Quanto menor a curvatura, maior o raio. Ah, tá, é porque é por ponto, no caso. Tipo, quanto menor a curvatura nesse ponto, maior é o raio da curvatura total. Uma moedinha de R$ 1 tem uma curvatura muito maior do que a curvatura de um pneu de um trator. Certo, 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 certo. Entendi, entendi. Então, o que me dá a resistência ao curvamento na engenharia é a curvatura. Então, proporcional à curvatura. Curvatura grande, a peça vai ter muita resistência a ser curvada. Curvatura Certo. pequena, menor resistência a ser curvada. Vai ser mais fácil de ser curvada. Foi o exemplo que eu dei outro dia. Eu pego sei lá, uma barra chata, eu quero curvar no formato de um pneu de um trator. Vou ter muito menos trabalho do que eu pegar essa mesma barra chata e curvar para fazer a circunferência da moeda. Eu vou sofrer aí, não vai ter máquina que faça isso. Não tem calandra que faça. A máquina que faz esse curvamento chama-se calandra, né? Você vai arrebentar a calandra e não vai conseguir. Ou então vai arrebentar a chapa e não vai conseguir. Porque o esforço vai ser gigantesco. Que a curvatura é muito alta. Professor, essa parte da curvatura, então, quanto mais fechada ou mais curta da cor, maior vai ser o raio, não é isso? Professor, falou? Quanto Não, menor for a curvatura, maior o raio, no caso. não. Quanto maior a curvatura, menor o raio e vice-versa. Menor o raio. Por isso que eu acabei me confundindo. Então, quanto Qual maior é a a curvatura, curvatura menor o de uma raio. reta? Qual é a curvatura de uma reta? Nenhum, é zero. Zero. É zero. Quanto é o raio de uma reta? Infinito. O raio da reta é Entendi. quanto? Infinito. Certo? Então, é um oposto do outro. Entendi. Tá certo? Ok, Beleza? Perfeito. Então, beleza. vamos ver a cardioide e a gente encerra a aula. Deixa eu ver se eu tenho. Pensei que eu não tinha mais espaço aqui. Então, vamos ver o número 2. Cardioide. Que cardioide? R igual a 3 vezes 1 menos o cosseno de θ. Tá? Então, eu vi que K é igual a R2 mais 2R' elevado ao quadrado menos R que multiplica R duas linhas, dividido por R ao quadrado mais R' ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Então, eu já sei quem é R, agora eu preciso de R'. R' é 3 vezes a derivada de 1 menos o cosseno de θ. Derivada do cosseno é menos seno, logo R' é 3 seno de θ, por causa desse menos aqui. Que vai trocar a derivada, trocar o sinal do menos seno. Tá? E R duas linhas é a derivada de 3 seno de θ, que é 3 cosseno de θ.
Ô, professor, Pois não. no caso, eu não sei se o senhor falou, eu acabei de prestar atenção. No caso, o cosseno, aí é menos cosseno, não é isso? Menos, menos cosseno. A derivada é É. menos seno ou seno? A derivada do cosseno é menos seno. Só que quando eu A menos junto seno. aquele menos, dá mais seno. Ah, tá bom. Tá Certo? entendi isso, né? Certo. Beleza. Então, K é igual. Vou fazer um negócio grande aqui, porque vai ficar grande no começo. Então, é R2. R2 é 9 vezes 1 mais o cosseno ao quadrado de θ mais 2 cosseno de θ. Certo? Ok. Mais 2 vezes R' ao quadrado. 2 vezes 9 seno quadrado de θ. Professor, Certo? por que deu cosseno ao quadrado de θ mais 2 cosseno de θ? No caso, é o quadrado do... Eu fiz primeiro a soma dos quadrados. Ó. Quadrado do primeiro, quadrado de 1 e quadrado do cosseno. Ah, aqui é menos, desculpa. Aqui é menos. Aqui é menos 2 cosseno θ. Porque é menos, é A menos B. A menos Tipo B ao isso. quadrado é A2 menos É o quadrado da 2AB diferença, mais né? B2. Isso. Porque a ordem está Isso invertida, mesmo. ficou quadrado, eu fiquei... Aí eu fiquei com Eu três. primeiro fiz a soma dos quadrados e depois eu... Mas é isso mesmo, é menos 2 cosseno θ. Tá bom? Agora, 2R' ao quadrado menos R. R é 3 vezes 1 menos o cosseno de θ, multiplicado por R duas linhas, que é 3 cosseno de θ. Dividido por R2, que é 9 vezes 1 mais cosseno ao quadrado de θ, menos 2 cosseno de θ, mais R' ao quadrado, mais R' ao quadrado, que é 9, aqui fecha, 9 seno ao quadrado de θ. Tudo isso elevado a 3 meios. Tá certo? Então, vamos dar uma enxugada nisso aí. Então, vai dar esse cara, o numerador primeiro. Então, vai dar 9 mais 9 cosseno ao quadrado de θ, menos 18 cosseno de θ, mais 18 seno ao quadrado de θ, menos 9 que multiplica cosseno de θ, desculpa, menos 9 vezes cosseno de θ menos cosseno ao quadrado de θ. Certo? E ali embaixo deu 9 mais 9 cosseno ao quadrado de θ menos 18 cosseno de θ mais 9 seno ao quadrado de θ. Tudo isso elevado a 3 meios. Então, aqui eu tenho 9 cosseno ao quadrado
Ó, 9 cosseno ao quadrado. Menos com menos aqui, mais 9 cosseno ao quadrado de novo. 18 cosseno ao quadrado, mais 18 seno ao quadrado, ó. Esse e esse. Vai dar 18. Certo? Porque 18 cosseno ao quadrado mais 18 seno ao quadrado dá 18. Certo? Isso que eu não entendi, não. No caso, você pegou o 9 Oi? cosseno ao quadrado de θ. Ó, eu vou expandir, então. O senhor cortou o seno com o cosseno ou o cosseno mesmo? Porque o senhor Espera aí que eu vou expandir. Não, peraí. Eu vou expandir para ficar melhor. Deu 9. Mais 9 cosseno ao quadrado. Menos 18 cosseno de θ. Mais Você 18 está escrevendo, seno ao quadrado de θ. Menos. Escrevi sim. Agora está aparecendo. Agora apareceu. Ok. E embaixo, eu vou agrupar assim, ó. 9 mais 9 Isso cosseno que eu ao falei. quadrado de θ, mais 9 seno ao quadrado de θ, menos 18 cosseno de θ. Entendi. Então, vamos de novo aqui para baixo. Tomara, já está fechando a aula, né? Ó, 9 cosseno ao quadrado mais 9 cosseno ao quadrado dá quanto? 18% ao quarto. Não, é 18% ao quadrado. 18 cosseno ao quadrado mais 18 seno ao quadrado dá quanto? Isso aqui, ó. 18 seno ao quadrado de θ mais 18 cosseno ao quadrado de θ. Dá 18 vezes... É, sim. 9 mais 9 não é 18? Não, eu tô falando do total, professor. No caso, daria 18? Ficou sendo. Seno θ com seno θ. Isso, dá 18. Dá 18. É isso que eu estou tentando Ah, provar certo. para ele, ó. Entendi. Que dá 18. Certo? Então foi isso que eu tinha feito. Tá? Beleza. 18 mais 9, 27. Então isso aqui deu 27. Foi 18 mais esse 9 aqui. Certo? Agora, 18 cosseno negativo menos 9 cosseno negativo, menos 27 cosseno θ. Professor, eu ainda não entendi. O senhor pode fazer isso, no caso, pode cortar o menos seno, o seno com cosseno, no caso? Caso a gente Pô, vai não fazer vai dar isso, tempo de eu explicar isso agora. Não vai dar tempo de eu explicar isso agora, deu para senão a gente vai entender acabar a aula. Senão a gente vai eu entendi o que acabar o a senhor fez aula. isso. Não vai dar tempo de eu explicar isso agora, Matheus. Porque senão a gente vai acabar a aula e eu não vou fechar esse negócio aqui, ó. Então, ó, 9 cosseno ao quadrado mais 9 seno ao quadrado dá 9. Certo? Ok. Certo. Ok? Mais 9, 18. Então, aqui eu tenho 18 menos 18 cosseno θ. Então, isso está Ok. dando 27, 1 menos cosseno θ, 18, 1 menos cosseno θ. 27 sobre 18. Tudo bem? Ok. Então, pessoal, Essa é guardem a as curvatura, né? dúvidas.
Guardem as dúvidas de vocês para a sexta-feira, tá bom? Que acabou o nosso tempo hoje. Tá certo? Tá certo. Então, nos Certo, vemos professor. na sexta-feira. Me comprometo a tirar as dúvidas de vocês na Professor, sexta-feira. professor, Pois Beleza. não, qual era a pois resposta não. mesmo? Que eu vou anotar aqui. 27 sobre 18. Sobre 18? Isso. A curvatura. Tá bom? Beleza, professor. Mas, senhor